Eu sou a professora Rafaela Otti e hoje nós vamos falar sobre a relação entre as palavras. Que relações elas estabelecem? Olha só, nós estamos falando de uma parte da gramática que se chama fonologia. Uma parte bem inicial da gramática que fala sobre som. Justamente a base da fonologia é o fonema. Então é a diferença que se estabelece a partir do som. Essa vai ser a relação entre as palavras. No entanto, esse assunto amplifica a questão do som e vai parar no sentido. Então, um dos principais aspectos que vão ser analisados são o sentido. O sentido, o som e também a pronúncia. Vamos lá. Para considerarmos a relação entre as palavras, nós vamos considerar o som, a grafia e o sentido. Esses três elementos vão permitir que estabeleçamos relação entre as palavras. Possibilidades de relação entre essas palavras. Vamos lá. Temos as palavras que são sinônimas. Entre elas, nós temos sentidos parecidos. Não tem grafia parecida, não tem som parecido, mas o que é parecido entre elas é o sentido. Poderíamos dar um exemplo como bonito e lindo. São palavras que são sinônimas entre si, porque os sentidos são parecidos. Lembrando que sinônimos não têm sentidos iguais, porque não existem palavras com sentidos iguais. Elas têm e apresentam sentidos parecidos. Bonito e lindo são sentidos parecidos, claro que não são iguais. Palavras que são antônimas são palavras que têm sentidos opostos, absolutamente opostos. Por exemplo, entrada, saída. São palavras com sentidos opostos. Amor, ódio, riqueza, pobreza, são sentidos opostos. As palavras que são topônimas são palavras que indicam lugar. Bairro, cidade, estado, país. Topônimos são palavras que indicam lugar. Os hiperônimos, como o próprio nome já diz, é hiper. São palavras que representam muitas outras. Por exemplo, fauna. Dentro da palavra fauna vão todos os animais. Aliás, a palavra animais ainda é hiperônimo. Dentro da palavra animais, cabem muitas outras palavras nessa definição. Cachorro, gato, galinha, papagaio, hipopótamo, rinoceronte, zebra, todas essas palavras são animais. Então, entram dentro dessa característica do hiperônimo. O hiperônimo permite que várias palavras sejam classificadas dentro da sua. Aí, nós temos aqui uma outra classificação. Nós entramos nos parônimos. Os homônimos, os parônimos e os homônimos perfeitos. A seguinte relação elas estabelecem. As palavras parônimas são palavras parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. São palavras muito parecidas. Por exemplo, soar e suar. Soar e suar. Suar de produzir suor e soar de produzir som. Então, são duas palavras diferentes no sentido, mas muito parecidas na grafia e também no som. Na pronúncia, parecidas, mas elas não são iguais em nada.
As palavras homônimas, os homônimos, alguma coisa será igual. Por exemplo, ela pode ser igual, ela pode ser uma palavra homógrafa. Ela pode ser escrita igual, mas a pronúncia ser diferente. Por exemplo, forma e forma. Elas são escritas da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. As palavras homófonas, o som é igual, mas a escrita é diferente. Por exemplo, acento e acento. A escrita é diferente, o som é igual e o significado é completamente diferente. Homônimos perfeitos são palavras totalmente iguais na pronúncia e na escrita. No entanto, o significado é diferente. Por exemplo, manga. Temos a manga da camisa, temos a manga da fruta. Jantar. Nós temos o jantar servido à mesa, ou então vamos jantar, que é o ato de jantar. Então são palavras que se escreve igual, se pronuncia igual, são palavras absolutamente iguais, no entanto, o sentido é diferente. Vamos analisar esse texto? Esse texto tem a seguinte característica. Existem inúmeras palavras. Tem homógrafas nesse texto, homófonas, muitas, e tem muitas palavras que são parônimas. No entanto, todas elas estão no texto escritas equivocadamente. Elas estão escritas do jeito incorreto, digamos assim. Então, vamos lá, analisar e ver quais são essas palavras. Vamos enumerá-las aqui. Lendo o texto. Uma tal de Filomena aconteceu na cidade com um cidadão decente. Olha como está escrito decente no texto. Decente é alguém que tem decência. Certo? Então, esse cidadão pode ser decente. Que se dizia peão. Peão é uma pessoa que monta a cavalo. Mas nós temos uma palavra parônima que é peão, de brinquedo. E conhecia tudo sobre animais. Tudo era exagero, mas dizem que sentado na sela, sobre um cavalo bravo, sela. Nós temos sela de montaria e temos sela de prisão. Sela e sela. Vejam que são palavras homófonas, aliás, são palavras homófonas. Por quê? A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente e o sentido, é claro, mais diferente ainda. O animal esperneava, suava. Suava de produzir suor. E soava de produzir som. Ficava molhado como se tivesse entrado no rio. Mas Zé do Bigode, era esse o apelido, cerrava os olhos. Cerrava ou cerrava. Esse cerrava de cortar e esse cerrava de fechar os olhos. Colava no bicho, mexia os braços como se fosse um maestro durante um concerto de orquestra. Concerto de orquestra, de som, de música, ou concerto de manutenção, de arrumar alguma coisa. E dominava a fera. Depois cumprimentava, sorrindo, o povo que aplaudia delirante e sem pressa. Descia do lombo do coitado. Era, sem sombra de dúvidas, o melhor domador
de cavalos da região. Mas como um dia da caça e outro do caçador, nós temos caçar, de perseguir, e temos o caçar, de cancelar mandatos, por exemplo. O deputado foi cassado, ele foi cassado com 2 S's. Nem sempre o homem vence o desafio da vida. E para o Zé do Bigode foi assim. Chegou na cidade um desconhecido que se dizia dono do burro mais feroz do mundo. Um burro que nenhum ser vivo conseguia domar. Zé do Bigode não acreditou. Foi conversar com o distinto estranho. Distinto, de quem tem distinção. E distinto, de quem é diferente. E aceitou o desafio de montar o tal burro. Fizeram uma aposta, marcaram a hora e o lugar. O povo da cidade inteira estava lá no momento do acontecimento. O burro também, sem ter a menor ideia de que o cavalheiro, ali colocado equivocadamente, cavaleiro é quem monta a cavalo. Cavalheiro é de um homem gentil. O cavalheiro que se aproximava vagarosamente, passo a passo, arreou o animal e foi subindo devagar. Devagar. O burro nem se mexeu, nem deu a mínima para o ilustre domador. Foi aí que o estranho gritou sem dó: "Eia, burro, a Filomena vai te morder." O burro deu um salto tão brusco, um salto só, mas tão violento, que jogou o Zé para longe do assento, que nós temos visto no exemplo há pouco. Assento, o lugar onde se senta, e assento, com C de assento, gráfico. Para as mais curiosas, o estranho contou um segredo. A mula Filomena, que ele guardava escondida, era muito mais feroz que o burro e mordia sempre que o lombo do animal desprevenido. O burro não podia ouvir falar seu nome, que, vocês já sabem, coitado do Zé do Bigode. Vamos rever essa possibilidade aqui de relação entre as palavras. Peão e peão são palavras parônimas, porque elas são parecidas, mas não são iguais em nada, nem na grafia e nem no som. Cela e cela são iguais na pronúncia, são iguais no som, portanto elas são homófonas. Suava e soava também são palavras parônimas, porque elas não são iguais em nada, são parecidas, mas não são iguais em absolutamente nada. Já o cerrava, o concerto e o concerto, caçar e caçar são palavras homófonas, porque o som é igual. O som, a pronúncia dessas palavras é absolutamente igual. No entanto, os sentidos são diferentes e a escrita também é diferente. Distinto e distinto são palavras parônimas. Cavaleiro e cavalheiro também são palavras parônimas. Porque elas são parecidas, mas elas não são iguais. Em nada, nem no sentido, nem no som e nem na escrita. Acento e acento são também palavras homófonas, porque o som é igual, mas a escrita é diferente e os sentidos também são diferentes. Visto? Essas são as possibilidades de relação entre as palavras. Beijão e até a próxima!